Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Mãe e filho são assassinados e enterrados em Matagal. O suspeito é o namorado da mulher e pai da criança. Diretor de escola pública é atacado com faca por aluno que estava afastado por indisciplina. Está preso o suspeito de se passar por policial civil que cobrava para liberar carteiras de habilitação. Autoridades e especialistas discutem em BH o futuro da mineração. O Museu do Inhotim aproveita feriado para tentar atrair visitantes que sumiram depois da tragédia em Brumadinho. Começa a campanha para conscientizar passageiros de avião sobre o tamanho certo da bagagem de mão. Ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, vira réu pela terceira vez. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. A polícia encontrou hoje os corpos de uma mãe e do filho que foram mortos pelo namorado dela, que também é o pai da criança. As vítimas foram enterradas em um matagal em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. Mãe e filho estavam desaparecidos desde o fim de janeiro. Foi o próprio suspeito do crime que mostrou à polícia onde estavam os corpos. Cleifane Costa Campos, de 24 anos, e o filho Samuel Campos de Souza, de apenas 2, estavam desaparecidos desde o dia 27 de janeiro. A família procurava pelos dois e a polícia investigava o namorado, Eric Henrique Lopes Luiz, de 28 anos. Um exame de DNA concluído agora mostrou que o sangue encontrado no carro de Eric era da namorada. A colaboração dele foi uma colaboração bastante premeditada, porque na verdade ele estava tentando plantar pistas falsas para nós. Ele tentou angariar uma certa confiança da polícia e ao mesmo tempo plantando rastros para nos desviar do foco. Depois de tirar a vida da namorada e do filho de apenas 2 anos, Eric veio aqui por essa mata fechada e pensava em ocultar os cadáveres. E foi neste local que ele resolveu cavar uma cova para esconder os corpos. O lugar fica perto de onde o suspeito morava. Foi ele, durante um interrogatório, que apontou para a polícia o local exato onde os corpos estavam. É um lugar de mata fechada e dificilmente, se não tivesse uma indicação pela profundidade da cova, dificilmente nós saberíamos. A mãe de Cleifane e a avó do pequeno Samuel estava desolada na delegacia. Ela também chegou a acreditar na inocência de Eric até ter acesso às provas. Sempre falei que eu não imaginava que ele teria feito alguma coisa. Até mesmo para me imaginar, eu teria que imaginar uma pessoa muito ruim, né? E eu não imaginava isso dele. Mas só que foi passando o tempo, aí eu fui desconfiando, sim. Fui desconfiando porque eu fui vendo, apesar que eu não podia falar com ninguém, mas o delegado ia me deixando na paz da situação. A polícia ainda não conseguiu entender como Eric matou a namorada e o filho e se somente uma briga teria motivado o crime. O que os investigadores também querem saber é se um taxista, amigo do rapaz, está envolvido nas mortes. A questão do taxista nós estamos averiguando ainda, porque segundo o Eric, ele não teria praticado o ato sozinho. Ele teria o apoio de um amigo. Então a gente, por enquanto, está vendo a veracidade dessas informações. A partir de agora, todo cuidado no que ele fornecer, ainda que ele seja, de certa forma, confesso, a gente merece, temos que dar toda a atenção, porque realmente ele já se mostrou que não é confiável e tudo dele é premeditado. Um fiscal de ônibus morreu baleado hoje de manhã na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. De acordo com a PM, o atirador mandou a vítima sair do coletivo e disparou 5 vezes. A família do fiscal informou que ele já havia recebido ameaças de uma facção criminosa. A Polícia Civil prendeu hoje um homem suspeito de aplicar vários golpes na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas. Paulo Henrique Costa de Moraes teve a prisão preventiva decretada. Segundo o delegado, há 8 boletins de ocorrência registrados contra ele. O rapaz tentava ganhar a confiança de candidatos ao Exame Nacional de Habilitação. Ele se apresentava aí no meio social como investigador de polícia, ora como escrivão de polícia, e oferecia facilitação para obtenção de carteira de motorista. Outros serviços do Detran também eram oferecidos nos golpes. Em fevereiro, o suspeito teria cobrado
R$ 4.600 de uma vítima para liberar um veículo apreendido. Meu pai é delegado de polícia, eu consigo a sua aprovação no exame de rua, ou eu sou investigador, eu vou conseguir sua aprovação no exame de rua, e com isso algumas pessoas chegaram a dar dinheiro para ele. Um homem foi defendido de assaltantes ontem à noite aqui na capital por 3 homens que se apresentaram como policiais, mas estavam sem farda. O assalto foi no bairro Jardim América, região oeste da capital. A vítima estava dentro do carro estacionado quando foi abordada por 2 criminosos. 3 homens chegaram de repente e atiraram contra os suspeitos e fugiram em seguida. Um dos suspeitos morreu no local e o outro escapou. A polícia está investigando. E agora nós vamos falar de um outro assunto para vocês. As outras notícias aí que nós temos aí de destaque aqui em Minas Gerais hoje, nesta quarta-feira. Acidente entre 2 caminhões e um ônibus parou a BR-381 na manhã desta quarta-feira em Ipatinga, no Vale do Rio Doce. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, apesar da batida de frente, ninguém ficou ferido. Foram apreendidos 420 mil maços de cigarros contrabandeados neste caminhão em Perdões, no centro-oeste mineiro. O motorista foi levado para a delegacia da cidade. O elevador da plataforma do MOVE da estação São Gabriel foi alvo de vandalismo hoje. Segundo a BH Trans, o botão de acionamento foi arrancado e o uso do equipamento foi suspenso. Polícia Civil cumpre 42 mandados contra traficantes que atuam em Nova Lima, na Grande BH. 12 pessoas foram presas e mais 4 mandados foram cumpridos contra suspeitos que já estão em penitenciárias, de onde comandavam a quadrilha. Arma e drogas foram apreendidas. Homem é preso com 33 barras de maconha e 4 de pasta base de cocaína em hotel na região central da capital. Segundo a PM, a droga seria levada para a Bahia. Bombeiros capturam uma jiboia de quase 2 metros de comprimento em Montes Claros, no norte de Minas. O réptil estava em uma obra, foi resgatado e solto em uma reserva ambiental perto da cidade. Agentes da Guarda Municipal de Belo Horizonte foram cercados por criminosos quando faziam a ronda de uma escola municipal hoje, que fica no aglomerado da Serra, na região centro-sul da capital. Houve um tiroteio, mas ninguém se feriu e os 2 suspeitos fugiram. E uma nova onda de ataques a agências bancárias aterroriza o sul do estado. Depois que criminosos explodiram mais caixas eletrônicos, prefeituras pediram aí a retomada da força-tarefa realizada no ano passado para coibir esse tipo de crime no interior de Minas Gerais. As madrugadas em muitas cidades do interior de Minas deixaram de ser tranquilas. É nessa hora que as quadrilhas de ataque a bancos costumam agir. Apenas na região sul de Minas, que faz divisa com os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, foram 6 ataques em 2019. No ano passado, ocorreram 36. O ataque mais recente foi na cidade de Turvolândia, de apenas 5 mil habitantes. Os criminosos do chamado Novo Cangaço chegaram atirando. As marcas ficaram nas paredes até da igreja. Eles explodiram os caixas da agência que funciona no mesmo prédio da prefeitura. Tentaram ainda roubar outro banco, mas o alarme espantou o bando. Ninguém foi preso até o momento. A Secretaria de Estado de Segurança Pública tem se reunido com representantes de 3 instituições para retomar a força-tarefa de enfrentamento a esse tipo de crime. Nesta semana, o encontro foi realizado em Pouso Alegre, no sul do estado, e contou com a presença de representantes das polícias civil e militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal, dos bancos e autoridades locais. Encontros como esse estão acontecendo nas 19 regiões de segurança do estado. O objetivo é criar grupos em cada uma das cidades para monitorar e evitar novas explosões de caixas eletrônicos. A ideia realmente é nós estarmos um pouco mais à frente, reestruturarmos essas áreas e reestruturarmos as polícias, as forças de segurança para dar uma resposta melhor à população e melhorarmos em muito a sensação de segurança para o mineiro. Para o representante dos bancos, o compartilhamento de informações ajuda a identificar situações de risco. O que acontece? Hoje os funcionários de banco, o investimento não é pesado, muita gente identifica uma situação de risco lá na ponta, no atendimento. Muitas vezes essas quadrilhas fazem uma operação, elas fazem um mapeamento. E aí a gente tem a condição de fazer um trabalho de prevenção avisando a polícia para que ela possa montar uma operação, de sucesso. O comandante da 17ª Região da Polícia Militar
que abrange 72 cidades, muitas nas divisas com São Paulo e Rio de Janeiro, diz que a PM está monitorando as quadrilhas para tentar impedir novos ataques. Nós temos hoje policiamento reforçado, com guarnições, com várias viaturas circulando nessas estradas, nas fronteiras, justamente para coibir e prevenir esse tipo de crime e dar suporte também a essas pequenas cidades que muitas das vezes são alvos aí dos marginais. Encontros como esse da Força Tarefa, que acabamos de mostrar, que investiga ataques a caixas eletrônicos, também ocorreram aí em Sete Lagoas nesta terça-feira, em Vespasiano, na manhã de hoje, e tem um marcado para ser realizado em Contagem no próximo dia 22. Começou hoje no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte uma campanha para orientar os passageiros sobre as medidas das bagagens de mão em voos domésticos. Desde que as companhias aéreas começaram a cobrar pela bagagem despachada, que cresceu o número de passageiros que viajam apenas com malas de mão, claro, para economizar. Só que muitas vezes as bagagens não estão dentro das medidas definidas em lei e a partir de maio o passageiro poderá ter que pagar mais uma taxa ao embarcar. Na fila para o embarque, alguns até concordam com a política adotada para as bagagens de mão, mas ainda existem dúvidas quanto às medidas das malas. Confesso que é confuso as medidas, né? Eu vi pelo teste que foi feito aqui agora. Eu não tinha ainda muito claro se a minha mala caberia, não. Como eu já vi essas informações, então para mim é claro, mas eu acho que alguém que não frequente aeroporto assim, quase nunca vai ser difícil, vai chegar aqui e vai ter uma surpresa. As medidas estão expostas nestes gabaritos que servem para medir as bagagens. São 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 centímetros de profundidade. Ao todo, 15 aeroportos brasileiros recebem a iniciativa e em cada um deles haverá 2 semanas apenas de caráter educativo. A partir do dia 13 de maio, os viajantes poderão ser cobrados, cada um de acordo com o tipo de franquia que foi contratada. De acordo com esta advogada, a campanha é válida, mas as próprias companhias não têm um padrão definido de peso, o que causa insegurança em quem vai viajar. Antigamente, a bagagem de mão era 5 quilos. Aí a ANAC determinou que era 10. Mas nós sabemos que se todos os passageiros da aeronave estiverem levando uma bagagem de 10 quilos, não vai ter capacidade. Segundo a ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o objetivo da ação é agilizar o fluxo de clientes nas áreas de embarque, evitando atrasos e trazendo maior conforto para todos os passageiros. Praticamente todos que conversaram com nossa equipe disseram que ficam inseguros quando descobrem que a bagagem que eles pensavam em levar na parte de cima da aeronave terá que ser despachada. Não pertence seu. Uma joia, por exemplo, fica complicado a gente estar despachando, né? Chegar no portão e ter que despachar e você ter colocado o item valioso que às vezes você queria carregar consigo dentro do avião, é bem complicado. E veja a seguir, autoridades e especialistas discutem em Belo Horizonte o futuro da mineração. O total de microempreendedores individuais no Brasil já passa de 8 milhões, um crescimento de mais de 100% em 5 anos. Um dos principais fatores é a falta de emprego que empurra os brasileiros para o negócio próprio. Daniel faz entrega para 6 aplicativos. O motoboy precisou abrir uma empresa como microempreendedor individual para ter um CNPJ e assim trabalhar formalmente. Foi a saída depois que perdeu o emprego como montador de imóveis. É uma necessidade que está virando uma oportunidade. Dá para pagar as contas, mas tem que trabalhar muito para poder valer a pena. Ele faz parte de um grupo que não para de crescer. Em 2013, havia menos de 4 milhões de MEIs em todo o país. O número foi crescendo ano a ano, até ultrapassar a marca dos 8 milhões agora em março. O aumento foi de mais de 120%. O aumento do número de MEIs está relacionado ao crescimento do desemprego. Hoje, segundo o IBGE, há 13 milhões de brasileiros em busca de ocupação. Com a dificuldade no mercado de trabalho, muita gente abriu um pequeno negócio. Já são quase 24 milhões de pessoas nessa condição. É o chamado empreendedorismo por necessidade.
Então eu comecei com um público ou com um tipo de atividade e por estar com esse olhar mais atento e enxergar de fato que oportunidades que o mercado me dá, eu consigo enxergar clientes que ninguém está atendendo e é ali que eu posso fazer o diferencial e é ali que muitas vezes a minha empresa vai crescer. O faturamento do MEI não pode ultrapassar R$ 81 mil por ano ou R$ 6.700 por mês. Só pode ter um funcionário. Com o registro, é possível emitir nota fiscal, alugar máquinas de cartão e ter acesso a empréstimos, além de benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e licença-maternidade. O custo mensal, com impostos e taxas, é de cerca de R$ 50. Para se inscrever, é só entrar no portal do empreendedor do governo federal. Há um mês, Suzy, que era contadora, decidiu se inscrever no MEI e formalizar a própria empresa de doces para festas. Com a emissão de nota fiscal, conquistou 5 novos clientes e prazo nas compras com fornecedores. A lista de projetos para 2019 é grande. É crescer bastante, ganhar mercado, ter um ponto de venda próprio e atender os deliveries de comida. Belo Horizonte recebeu hoje o Seminário Técnico Internacional sobre barragens de rejeitos e o futuro da mineração em Minas Gerais. Um tema se destacou nas apresentações, a necessidade de diversificar a economia das cidades mineradoras, isso, claro, após a tragédia com a barragem da Vale em Brumadinho. O seminário contou com a presença de autoridades, especialistas e representantes de mineradoras. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, confirmou sobre a possibilidade de reverter as multas da mineradora Vale aplicadas por causa do rompimento da barragem em Brumadinho em investimentos para o Estado. Investimento esse que poderá ser, em primeiro lugar, nos 7 parques nacionais no estado de Minas Gerais, também aqui na região de Brumadinho, se assim houver um formato, porque já há uma multa de 100 milhões do estado de Minas, portanto essa sim vai a rigor só para o local. E uma outra possibilidade é ajudar no saneamento dos municípios que estão na região. Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, ditou o tom dos discursos e disse que a mineração é extremamente importante para o Brasil e que o momento é de reflexão e de fortalecimento do setor. Não se pode pretender encerrar, impedir ou dificultar as atividades minerárias. Cabe sim enfrentar com altivez e transparência seus desafios em proveito da sociedade e do meio ambiente. O governador de Minas, Romeu Zema, seguiu essa linha de raciocínio. Ressaltou que esforços estão sendo feitos para que a tragédia de Brumadinho tenha sido a última da história de Minas Gerais. Como reinventar esse setor que é tão importante para a economia do Estado, tanto na criação de empregos quanto na exportação em outros países, tais como Canadá, Austrália, Suécia, África do Sul, Chile. Existem operações de mineração que operam com total segurança, conciliando desenvolvimento com o meio ambiente. Zema falou da necessidade dos municípios reverterem a dependência da mineração e investir em outros setores, como o turismo. Temos de lamentar as vítimas, lógico, e queremos com isso que a economia de Minas venha se diversificar mais. A mineração sempre foi, continuará importante, mas outras atividades precisam surgir e dinamizar a nossa economia. Um levantamento feito pela FIENG em fevereiro mostrou que o faturamento das mineradoras no estado de Minas Gerais caiu 64%, contribuindo para o agravamento da crise financeira dos municípios. A paralisação da mineração tem consequências que vão muito além da mineração. Não prejudicou só a indústria, prejudicou a nossa sociedade como um todo, prejudicou o comércio, prejudicou o varejo, prejudicou o setor de transporte, o setor de prestação de serviços. Durante o evento foi anunciada a transferência da sede do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração, para o estado de Minas Gerais. A medida é para aproximar a instituição do estado que mais contribui com o setor. Sem abrir mão da presença que sempre é necessária em Brasília, nós entendemos que faz muito mais sentido o IBRAM estar próximo às empresas, próximo ao segmento de mineração e certamente Minas Gerais, pela pujança que o setor é aqui no estado, é o local, a meu ver, mais adequado para a gente ter aqui a sede do Instituto.
Ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, virou réu pela terceira vez em menos de 20 dias. Agora, Pimentel é suspeito de fazer Caixa 2 para financiar a campanha que o colocou no governo do estado em 2014. De acordo com a denúncia da Justiça Eleitoral, o petista teria usado notas fiscais falsas para esconder doações de mais de 3 milhões de reais de duas empresas, dinheiro que teria sido usado como moeda de troca por favores concedidos quando Pimentel era ministro no governo Dilma Rousseff. O advogado do ex-governador afirma que só vai se manifestar na Justiça. E veja no próximo bloco, Inhotim aproveita feriado da Semana Santa para tentar atrair turistas que sumiram depois da tragédia em Brumadinho. O diretor de uma escola estadual de Joatuba, que fica na região central de Minas, foi atacado hoje de manhã por um aluno. Depois de se desentender com o educador, o adolescente de 16 anos foi embora da escola e voltou com uma faca para tentar matar o diretor, que teve escoriações. O menor de 16 anos foi apreendido em flagrante depois de tentar agredir o diretor da escola em que estuda. Esta foi a faca usada pelo adolescente e apreendida pela Polícia Militar. A tentativa de homicídio foi aqui, nesta escola estadual, no bairro Boa Vista, em Joatuba, região metropolitana de Belo Horizonte. Como o portão estava fechado durante o turno da manhã, o aluno, com a faca, acabou pulando o muro para ter acesso à sala do diretor. O educador tem quase 30 anos de carreira e há pouco mais de 2 semanas está à frente da direção da escola. Abalado, ele conta que foi surpreendido pela ação do aluno, que estava suspenso das aulas por indisciplina e deveria comparecer à escola novamente com a presença da mãe, o que não aconteceu. Foram 2 momentos. Um primeiro momento, nós conversamos com toda a tranquilidade em relação à questão de uniforme. Ele saiu da sala e já saiu atacando aí a carga patrimonial da escola. Na hora que resolveu ir embora, ele falou assim: bom, não fui com sua cara, eu vou voltar, eu vou te matar. A polícia militar foi chamada, mas quando os policiais chegaram ao colégio, o rapaz já não estava mais lá. Ele chegou na sala do diretor, tentou golpear o diretor, só golpeou, o diretor conseguiu se esquivar e conseguiu mobilizar esse menor infrator. A questão é que esse menor ele já tem um problema de indisciplina reincidente, né? Fora as questões criminais também. Ainda de acordo com a PM, o menor tem passagens por associação ao tráfico, lesão corporal e ameaças. É dever do Estado a segurança pública, porém é responsabilidade de todos. Então a gente consegue trabalhar de forma muito mais efetiva quando consegue envolver outros órgãos. Então, numa situação em que o aluno já está causando muita indisciplina, alguns problemas, pode relatar para a gente vai acompanhar esse aluno mais perto e outros órgãos também que estão atrelados à própria segurança pública. Se a gente conseguir juntar toda essa estrutura, todos esses órgãos pertinentes de segurança pública, a gente com certeza consegue fazer um trabalho muito mais efetivo. De acordo com o delegado que ouviu o menor, ele não demonstrou arrependimento, estava bastante tranquilo e afirmou que a intenção era realmente matar o diretor. O menor infrator irá responder por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, onde ele será imediatamente apresentado ao Ministério Público para ver se consegue a internação dele. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que acompanha a situação e que o caso será levado para a Promotoria da Infância e Juventude, que irá então definir as medidas disciplinares a serem tomadas. Quase 3 meses depois da tragédia em Brumadinho, o Museu do Inhotim, o maior da América Latina na modalidade a céu aberto, ainda sofre as consequências da queda do turismo na região. O movimento caiu quase 40% e as trilhas, sempre com tantos visitantes, estão praticamente vazias. Agora, o parque, que chegou a ficar 2 semanas fechado, tenta atrair o público de volta com uma programação especial para o feriado da Semana Santa. O medo de que a lama atingisse um dos maiores museus a céu aberto do mundo fez muitos turistas desaparecerem. Desde o fim de janeiro, quando a barragem se rompeu em Brumadinho, é raro encontrar pessoas por aqui. Tudo fica praticamente vazio. Recepção, trilhas, restaurante, estacionamento. A visitação aqui em Inhotim chegava em média a 30 mil pessoas por mês. Depois da tragédia de Brumadinho, o movimento caiu 40%. Hoje, a gente não encontra quase ninguém em pontos como este, que é um dos cartões postais do Instituto. Dona Luzia é um dos poucos turistas que encontramos aqui hoje. Ela conta que procurou se informar antes de vir de São Paulo,
já que vários acessos ao museu haviam sido interditados por causa da tragédia. Para saber se estava tudo bem, se o acesso até chegar a Brumadinho estava tranquilo. E aí a gente viu que estava tudo bem e a gente veio. A Patrícia veio de Porto Alegre. O parque é lindo, vale muito mesmo. A estrada boa, né? O povo super receptivo e eu acho que uma bela forma de recomeçar Brumadinho é vindo até Inhotim. O rompimento da barragem de Brumadinho deixou cerca de 300 mortos. Mais de 50 corpos ainda não foram encontrados. Como os recursos da venda de ingressos no Inhotim despencaram, o museu está sobrevivendo com o dinheiro que recebe dos patrocinadores e apoiadores para garantir a manutenção do local e o salário de 600 funcionários, a maioria deles moradores de Brumadinho. Não faz parte do nosso plano nenhuma demissão, que faz parte que a gente possa captar recursos, né, captar patrocínios e parcerias que garantam essa manutenção mais para frente. Para atrair o público de volta, o Inhotim preparou uma programação especial para o feriado da Semana Santa, com ações educativas e visitas orientadas às obras. Moradores de Brumadinho terão entrada gratuita e desconto de 50% nas atividades. O que também encontramos por aqui foram estrangeiros. O casal de colombianos vai voltar para casa impressionado. Muito original. Todas as ideias se complementam. A mistura de natureza, arte contemporânea se complementa muito bem. Aqui me sinto muito bem, muito bonito. Essa chinesa fez um belo elogio para Inhotim. Gosto muito. É tudo de verde, plantas. É beautiful. Tem algum problema acontecendo aí na sua rua, no seu bairro? Conte pra gente pelo BandZap, que é o 31 99 772 7663. Vamos te aguardar, hein? Amanhã estaremos de volta contando também com a sua audiência. Até lá.